Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. E nós entramos agora no último capítulo, de 1 Pedro. Todos os domingos nós temos visto aqui o que Pedro escreveu, temos estudado a palavra de Deus aqui, desde o capítulo 1, agora estamos chegando no capítulo 5. Hoje nós vamos ver os versos de 1 a 4, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Deixe sua Bíblia aberta nesses versículos. Eu quero agora ler apenas o versículo 1, mas peço que você deixe aberta sua Bíblia, que à medida da exposição nós vamos ver todos os outros versículos até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam, amém? Diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, temos a Tua palavra diante de nós, e precisamos que o Teu Espírito, ó Deus, Ele possa aplicar essa palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos faz dispostos, ó Deus, não apenas para ouvi-la, mas nos faz disposto para responder a ela, compreendê-la, colocá-la em prática nas nossas vidas e assim, Senhor, vivermos de uma maneira que seja agradável a Ti. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acredito que muitos problemas que às vezes surgem na relação dentro da igreja, eles poderiam ser resolvidos se nós tivéssemos uma compreensão melhor sobre como deve funcionar a liderança na igreja, o relacionamento entre os irmãos, a liderança, os irmãos, uns com os outros. E por isso, eu quero hoje falar com vocês um pouco sobre o que você precisa saber sobre liderança na igreja, porque é sobre isso que Pedro vai tratar aqui nessa porção das Escrituras, tá? Eu vou trazer para nós hoje 3 questões envolvendo aqui a questão da liderança, para que a gente tenha uma visão mais clara, uma visão mais ampla, e assim a gente possa responder de uma maneira correta ao que o Senhor nos ensina sobre esse tema. E a primeira questão que Pedro coloca para nós aqui é sobre o modelo de liderança. E aqui, é claro, ele vai falar mais especificamente sobre o ministério pastoral, sobre pastores, Ele fala sobre presbíteros, ele diz, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós aqui, talvez não vamos ser pastores, não vamos servir como presbíteros na igreja, mas nós vamos ocupar algum tipo de posição de liderança. Por exemplo, alguns vão se tornar líderes de ministérios dentro da igreja, departamentos dentro da igreja. Outros não vão exercer funções assim na igreja, mas vão exercer esse tipo de função dentro da sua própria casa. Se você é pai, se você é mãe, ou se você será um dia, você vai desempenhar uma função de liderança dentro da sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos. Se você, às vezes, no seu emprego, vai desempenhar uma função de liderança. Então, embora Pedro ele vá falar mais diretamente aqui sobre pastores, mas a gente tem que entender os princípios e aplicar isso nas nossas vidas em quaisquer circunstâncias que nós nos encontrarmos. Então, qualquer função de liderança onde ele nos colocar, nós temos que ali apresentar esse modelo que ele nos apresenta aqui. Então, ele começa falando um pouco, como eu disse para os irmãos, sobre modelo. Ele vai apresentar um modelo para nós. Porém, há um detalhe muito interessante. Ele diz assim, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Embora Pedro, ele vai fazer um apelo aqui direto aos presbíteros, aos pastores da igreja, Pedro, ele faz isso por meio de uma carta para a igreja. Pedro, ele não escreve um bilhete particular somente para os pastores, somente para os presbíteros. Ele não diz assim, ele não envia essa carta, por exemplo, e junto com ela um anexo, Diz assim, essa parte aqui, leia só para os presbíteros, Não. Ele tem uma mensagem para dar sobre liderança na igreja, e ele quer que toda a igreja ouça essa mensagem, e toda a igreja entenda como deve ser a liderança da igreja, a fim de que a igreja ela possa reagir de maneira correta.
tá? Responder de maneira correta. Nós vamos ver ao longo da mensagem aqui como são algumas das maneiras de respondermos da maneira correta, tá? Agora, é muito interessante também que antes de falar diretamente aos presbíteros, exortando eles sobre algumas coisas que eles deveriam colocar em prática, Pedro aqui, ele mesmo se coloca no nível deles e ele mesmo se apresenta como um modelo para eles. Isso é muito importante. Antes da gente tentar exigir algo de alguém que está debaixo da nossa liderança, a gente deve primeiramente se apresentar como modelo para essas pessoas. A gente deve primeiramente colocar isso em prática nas nossas vidas para que os outros vejam e saibam como responder. Infelizmente, muitos líderes, né, estão liderando de uma maneira muito errada, exatamente porque às vezes eles vêm exigir coisas das pessoas sem primeiramente mostrar, sem primeiramente ensinar, sem primeiramente dar o exemplo, sem primeiramente ser modelo. Pedro não é assim. Pedro, ele vai se colocar aqui como um modelo que os próprios líderes deveriam seguir, tá? Ele se identifica com eles e apresenta esse modelo. Então ele fala, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Primeira coisa aqui é que ele não simplesmente dá ordens. O Pedro que está escrevendo aqui, ele faz um apelo. Ao invés de ele dizer assim, olha, eu trouxe aqui, tem um mandamento para vocês aqui. Eu sou o líder, eu sou um apóstolo e eu tenho um mandamento para vocês. Não, ele diz, irmãos, eu apelo a vocês, eu faço um pedido a vocês. Eu clamo a vocês que vocês ouçam isso daqui. Pedro não é um líder autoritário, né, ditatorial, mas ele trabalha realmente chamando aqueles à responsabilidade. É muito interessante essa expressão aqui, apelo, é a mesma expressão que vai aparecer em Filipenses capítulo 1, eu vou até voltar aqui para Filipenses, para ler para vocês, Filipenses 1, versos de 8 a 9, e o verso 14. Filipenses capítulo 1, versos 8 e 9, ele diz assim, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Aí ele chega no verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão... Eu acho que eu anotei errado. Anotei errado não, irmãos. É Filemon, não é Filipenses não, tá? Depois de Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, aí vem Filemon, tá? Filemon. Que a abreviação é a mesma, né? F-I-L, Filipenses, Filemon. Ele diz assim no versos 8 e 9. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. E aí a gente chega no verso 14, ele diz assim, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então nota, Paulo ele escreve essa carta para alguém que tinha um escravo, esse escravo tinha fugido, e Paulo agora, esse escravo se encontrou com ele, se converteu, e Paulo agora está enviando esse irmão de volta. E ele faz um apelo aqui na carta. E ele pede que Filemon receba esse irmão, e que Filemon o trate bem. E ele vai então dizer aqui para ele, olha, eu, como um apóstolo de Cristo, eu podia ordenar, que eu não estou pedindo nada demais, estou pedindo que você haja como crente. Então eu podia ordenar isso para você. Só que, volta no verso 8, ele diz, por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu quero que você haja movido, motivado e fundamentado no amor aqui, para com esse irmão. Ele diz, apelo em favor do meu filho Onésimo, que era essa pessoa que ele estava enviando. Aí no verso 14, ele diz, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. É a mesma palavra lá.
esse apelo. É a mesma palavra de Pedro aqui no capítulo 5. Pedro, ele não quer aqui ordenar, ele não quer obrigar, ele não quer forçar. Ele quer que os presbíteros, ele quer que a liderança, eles ajam em resposta por amor. Não forçados, mas por um coração que entende o que deve ser feito e que deseja fazer o que deve ser feito. Então, essa é a primeira coisa aqui, que Pedro nos apresenta nesse modelo de liderança. Nós não temos como obrigar ninguém. O serviço cristão na igreja ele não deveria ser movido meramente por obrigação, por fardo, por peso, mas pelo contrário. Nós, como líderes, devemos buscar desafiar os irmãos. Devemos buscar realmente conclamar os irmãos a agirem com sua responsabilidade, mas espontaneamente, por amor ao Senhor. E é isso que Pedro ele fala e já deixa aqui como exemplo para nós, como modelo para nós. Outra coisa, Pedro não se coloca acima dos irmãos. Ele não se coloca como alguém superior por causa de algum cargo, de alguma coisa assim. Não. Pedro aqui ele se coloca ao lado desses irmãos. Olha como ele diz aí no verso 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Esse Pedro que está escrevendo é o mesmo que lá no capítulo 1, verso 1, disse, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui, ao escrever para esses irmãos, ele diz, irmãos, eu me coloco do lado de vocês como um de vocês. Eu também estou na mesma missão que vocês. Eu também estou enviado por Jesus a fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, a liderar esse povo, a conduzir esse povo para mais perto dele. Eu sei quais são as lutas que vocês enfrentam, eu sei quais são as dificuldades que vocês enfrentam, e eu estou aqui, como um de vocês, para compartilhar algumas coisas com vocês. Embora apóstolo, ele agora se apresenta como um presbítero, como os outros presbíteros, como os outros irmãos aqui. E Pedro, ele também vai se identificar com eles na experiência que eles possuem, na esperança que eles devem ter. É por isso que ele diz aí no final do versículo 1, testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pedro aqui é testemunha dos sofrimentos de Cristo. E nota bem um detalhe importante, tá? Que sofrimentos Pedro se refere aqui? Será que Pedro estava pensando nos sofrimentos finais de Jesus, ali naquela cruz, quando Jesus ele foi, por fim ali, depois de ter sido açoitado, maltratado, torturado, ele por fim morreu naquela cruz agonizante? Eu penso que não é desse detalhe em especial que Pedro está falando aqui. Por quê? Vocês lembram o que aconteceu, né? Jesus estava lá no Getsemane, chegaram os soldados para prender Jesus, Pedro no começo ainda corta a orelha de um, mas depois junto com os outros apóstolos, ele foge. Ele não estava com Jesus naquele momento final. A Bíblia descreve que quem estava lá era João, por exemplo. Mas Pedro não estava ali. Eles fugiram, eles se ausentaram. Pedro depois tenta se aproximar daquele julgamento que Jesus estava participando, e vocês lembram, aparece uma jovem ali, e ela então olha para ele e diz assim, ei, você não é um dos discípulos dele? E ele se acovarda, ele com medo foge dali. Ele nega Jesus, um momento muito emblemático na vida de Pedro. Então Pedro muito provavelmente não está falando do momento da cruz, da agonia da cruz. Sim, ele ouviu o que aconteceu ali em primeira mão. Ele viu algumas coisas, estava no início daquilo tudo. Mas aquele momento em especial, específico da cruz, agonizando na cruz, Pedro teve que ouvir provavelmente o relato de João, o relato de Maria, mãe de Jesus que estava ali. Que testemunhos de sofrimentos de Cristo são esses que Pedro está falando? Ele pode aqui falar de toda a rejeição que Jesus sofreu ao longo de todo o ministério, e Pedro estava do lado. Momentos em que Jesus, inclusive, tentaram matar Jesus, e Pedro estava do seu lado. Mas eu penso que aqui Pedro está focalizando, como testemunha dos sofrimentos que ele mesmo passou por causa do seu compromisso com Jesus. Então, ele está dizendo para eles, irmãos, eu sei o que é que vocês estão experimentando, eu sei dos sofrimentos de vocês, porque eu também experimentei na própria carne, eu fui uma testemunha dos sofrimentos de Cristo na minha própria carne. Eu passei por isso. Vocês devem lembrar, o livro de Atos, por exemplo, menciona um momento
em que os apóstolos foram presos, Pedro lá entre eles. E foi ordenado a Pedro e aos demais que não pregassem mais sobre Jesus. Eles, parem com essa pregação aí sobre esse Jesus. E Pedro disse, olha, importa-me obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E então, o que aconteceu? Ele foi açoitado. Ele teve suas costas rasgadas, sangue escorreu das suas costas. E ele saiu dali, e o texto diz que ele saiu alegre, jubiloso, por ter sido digno de sofrer por causa de Jesus, aquele que sofreu por ele. Então Pedro está escrevendo para irmãos que estão passando por um tempo de perseguição, de sofrimento, e Pedro está dizendo, olha, eu sei o que vocês estão passando porque eu experimentei na minha própria carne isso daí. Pedro é aquele que, segundo a tradição, vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. Ele sabe do que ele está falando. Então, Pedro, ele tem aqui uma empatia. Ele se identifica com aqueles para quem ele está escrevendo. Só que ele diz que não apenas é testemunha dos sofrimentos, ele também é testemunha da glória. Ele diz, testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. A glória prometida, que será trazida por Jesus. Essa é a esperança, essa é a certeza. E esse é o caminho que Pedro ele apresenta para esses irmãos. Ele diz, irmãos, o caminho é esse. Sofrimento, perseguição, provações. E depois, a glória. Depois, a beleza. Depois, a graça em toda a sua abundância. Esse foi o caminho na vida do nosso próprio Senhor Jesus. Ele foi primeiro o servo sofredor. Ele foi primeiro aquele que foi espancado, maltratado, rejeitado, perseguido, caluniado, insultado. Por causa de nós, seu amor por nós, por causa dos nossos pecados. Para que no final ele fosse exaltado em glória. E esse é o caminho para nós também. E Pedro está deixando isso muito claro para nós. Ele está dizendo, eu me identifico com vocês. Eu sei o que é sofrer por ser testemunha de Jesus. Mas eu quero que vocês olhem para a glória. Eu quero que vocês não percam isso de vista. A nossa recompensa não está aqui. Olhem para a glória que vai ser revelada depois. Esse é o caminho. Tribulação, sofrimento e glória. E Pedro se identifica com esses irmãos. E aqui Pedro, ele nos dá um exemplo também de nós mesmos buscarmos, diante daqueles que nós lideramos, buscarmos ter essa empatia, buscarmos estar juntos, fazer aquilo que a palavra nos diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, participar junto com esses irmãos, encorajarmos esses irmãos e ajudarmos esses irmãos a manter os olhos fixos na glória que é revelada, que será revelada, a glória que está preparada para nós. Pedro ele nos ensina aqui um modelo de humildade, em que ele não está olhando para si mesmo, ele não está olhando para qualquer tipo de autoridade que ele pudesse ter. Ele olha para os outros, ele olha para as necessidades dos outros, ele olha para esses irmãos agora, ele se identifica com eles. Pedro nos dá aqui um exemplo de amor, de buscar o bem do outro, de não buscar só os seus interesses, mas o bem do outro, um modelo de servo aqui para nós. E esse modelo de empatia, de a gente olhar para aqueles que estão ao nosso redor, e em especial aqueles que de alguma forma nós lideramos, olhar para eles não como meras peças, que a gente pega de um canto e coloca em outro, e tira daqui e coloca ali, e se não serve o meu propósito, eu descarto, mas olhar como pessoas, como irmãos em Cristo, como pessoas que custaram o sangue precioso do nosso Salvador, e me identificar com essas pessoas, e saber o que elas estão passando, e sofrer com elas, e alegrar com elas, e nos encorajarmos mutuamente. Esse é o modelo que Pedro nos coloca aqui de liderança. Ele nos ensina a sermos líderes assim. Líderes servos. Porque esse foi o modelo que ele aprendeu com o próprio Jesus. Com o nosso próprio Salvador. Aquele que era Senhor de tudo. Se fez servo por amor a nós. E nos liderou assim. Então a pergunta para nós é essa. Você tem liderado em alguma área na sua vida? Você tem assumido, por exemplo, algum ministério na igreja? Você tem se preparado, por exemplo, para
para o ministério, né? Alguns irmãos estão estudando, outros desejam estudar, ir para o seminário e se preparar realmente para assumir uma igreja, liderar uma igreja. Você tem liderado, por exemplo, dentro da sua casa, sua família, seus filhos. Você tem uma posição lá no seu emprego, que tem outras pessoas ali que dependem da sua instrução. A pergunta é como é que você tem exercido essa liderança? Como é que você tem buscado realmente exercer essa liderança? Será que você acha que tem se colocado como superior a essas pessoas por causa da posição que você ocupa? Será que você não tem se sensibilizado com as lutas? Não tem realmente tido empatia com as dificuldades? Será que você entende que apenas está ali para dar ordens, mas tem se esquecido de dar o exemplo, de ser o modelo para essas pessoas? Como você tem liderado? Como você tem desempenhado esse papel? Pedro nos chama a seguir esse modelo aqui de líderes servos. Agora, uma segunda questão que Pedro vai trazer para nós é a questão da nossa missão. Como líderes, qual deve ser a missão desses líderes? Em especial, na igreja, né? Pastores, líderes de ministério, como é que deve ser, qual que deve ser a nossa missão? Esse é um ponto que Pedro vai tratar aqui para nós, a partir do verso 2, tá? Então ele diz assim, ele tinha dito no verso 1, portanto, apelo para os presbíteros, aí no verso 2 ele diz, pastoreiem. Isso é o apelo dele. Olha, eu apelo para vocês, meu clamor para vocês, meu pedido para vocês é que vocês pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. E aí ele vai falar algumas outras questões que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas deixa eu começar aqui descrevendo, tá? A função dos pastores na igreja, para quem Pedro fala aqui, basicamente é liderar essa igreja. Mas existe um como liderar, uma maneira. Existem motivações relacionadas, que nós ainda vamos tratar daqui a pouco. Mas deixa eu ver alguns detalhes com vocês aqui no texto. Primeiro, uma coisa interessante. Primeiro ele fala aos presbíteros, que os presbíteros têm que pastorear. E aí depois, na minha versão aqui, ele diz assim, olhem pelo rebanho, olhem pelo rebanho. Alguém tem uma tradução que diz algo diferente? Ao invés de ser olhem pelo rebanho, diz outra palavra, usa outra palavra? Ou está todo mundo com a mesma tradução que eu? Apacentai? É tipo, pastoreiem, aí depois tem apacentai? É? Alguém tem outra? Por que eu estou perguntando isso? Porque a palavra usada aqui, para olhem, é uma palavra derivada da palavra bispo. Só que a gente não tem uma palavra em português que seja correspondente, entendeu? Deixa eu inventar uma palavra aqui para facilitar vocês entenderem. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, eu estou falando para os presbíteros que eles pastoreiem e bispem sobre a igreja, tá? Não existe essa palavra, né? Bispem. Mas é a mesma palavra aqui, a palavra episcopos, tá? Só que essa palavra, ela também é verbo em grego, né? Em português a gente não tem nada parecido. Qual é a ideia aqui? Primeiro, é muito interessante que às vezes a gente tem alguns modelos de igreja, de liderança, que tem uma diferença, né? Tem o pastor, que seria a figura principal, é tipo uma hierarquia, né? Aí tem o pastor, abaixo do pastor tem os presbíteros, abaixo dos presbíteros vai ter obreiros, diáconos, né? E aí vai depender de cada igreja. Outras têm a função do bispo, abaixo do bispo tem os pastores, abaixo dos pastores os presbíteros, e assim vai. No Novo Testamento nós não encontramos essa estrutura. O que nós encontramos é que os autores eles se referem àqueles que são líderes da igreja, que lideram a igreja, com palavras diferentes, mas eles são as mesmas pessoas. Então, as mesmas pessoas que lideram, eles chamam essas pessoas de pastores, de presbíteros e de bispos. É o que ele está fazendo aqui. Se você fosse, por exemplo, não vou abrir aqui, você pode anotar para ler depois, mas se você fosse abrir em Atos capítulo 20, verso 17, Paulo está preso, ele está passando perto da cidade de Éfeso, e aí ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, verso 17.
Quando a gente chega no verso 28, ele vai dar uma instrução para esses presbíteros que ele mandou chamar. Ele diz assim, olha, pastoreiem o rebanho sobre o qual Deus constituiu vocês bispos. A pergunta é, peraí, mas são pastores, são presbíteros ou são bispos? Para Paulo, eles são os líderes da igreja. E como líderes da igreja, eles são essas três coisas. Quando Paulo escreve a carta de Tito, no capítulo 1, a partir do verso 5 em diante, ele vai falar ali sobre as características de um presbítero. Ele diz, o presbítero tem que ser assim, marido de uma só mulher, etc. e tal. Depois ele diz assim, por quê? Porque o bispo tem que ser assim. Peraí, mas não está falando de presbítero? Como é que agora ele já está falando de bispo? Porque são a mesma coisa. E por que essas palavras diferentes? Por que uma vez chama de pastor, outra de bispo, outra de presbítero? Basicamente, irmãos, porque ele está enfatizando áreas do ministério. Todo aquele que vai liderar a igreja, ele tem que ter algumas características, como, por exemplo, características pastorais. E a figura do pastor é uma figura de cuidado. A figura do pastor é aquele que passa o óleo nas feridas, é aquele que alimenta o rebanho. Então, alguém que vai liderar a igreja tem que ter essas características, mas tem que ter também as características de um presbítero. O que é um presbítero? A palavra presbítero, literalmente, é a palavra ancião. Não é que a ideia de que o presbítero tem que ser alguém velho, mas é a ideia de que tem que ser alguém maduro na fé. Timóteo, por exemplo, era um jovem, mas Timóteo ocupava essa posição. Ele era um presbítero, ele era alguém maduro na fé, por isso ele podia liderar, pastorear a igreja de Éfeso, por exemplo. Aí ele fala que aquele que vai liderar a igreja também tem que ter uma característica de ser alguém como um bispo. E a palavra bispo, basicamente, é a palavra supervisor. A ideia é de que tem que ser alguém que está atento, que está ali cuidando. Por isso aqui a tradução coloca como olhem pelo rebanho, tá? Essa visão de cuidado, de preocupação, de atenção, de observar. E Hebreus não vai usar a palavra nem pastor, nem presbítero, nem bispo. Vai usar a palavra guia. Porque aquele que vai liderar a igreja, ele tem que ser um guia, ele tem que ser um líder. Ele tem que apontar o caminho, ele tem que mostrar, tem que conduzir. Então, essa é a ideia aqui, tá? Presbíteros, pastores, bispos, guias, não são funções diferentes. São características diferentes de todo aquele que vai assumir o mesmo papel de líder dentro da igreja do Senhor. Então, poderíamos resumir como pastores, né? Aqui no Brasil, a palavra que ficou mais conhecida foi pastores, né? A gente chama a maioria de pastores. Mas a palavra pastor é a palavra que menos aparece no Novo Testamento. O que mais aparece é a palavra presbítero. Então, eu como pastor da igreja, os irmãos podiam me chamar de pastor, como geralmente me chamam, podiam me chamar de presbítero, podiam me chamar de bispo, né? Então, um dia que vocês quiserem, né? Chamar de bispo, né? Negócio mais... Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. No Brasil, a gente se acostumou a chamar de pastor, então tá tudo tranquilo. Mas, enfim, voltando para cá, então a missão desses pastores, primeira missão aqui desses líderes, é cuidar da igreja, liderar a igreja, apontar o caminho, é ser exemplo para os irmãos, é ensinar, é instruir, etc, etc. Mas liderar a igreja. Em todo o Novo Testamento, nós vamos ver que os pastores, os líderes, os presbíteros, é como se eles tivessem a direção da igreja nas mãos. Então, eles vão aqui dirigindo, vamos por esse caminho, vamos por esse outro caminho. Mas a igreja, ela tem como se fosse o freio de mão nas mãos, tá? Ou seja, a igreja ela pode brecar. Espera aí, meu amigo, você pegou o caminho errado aí, né? Se você dobrar para aí, você vai bater. Então, a gente vai brecar você aqui, certo? É por isso que, embora Pedro está escrevendo para os presbíteros, para os pastores, ele está escrevendo isso através da igreja. Basicamente, o que ele está, em outras palavras, dizendo à igreja, fica atento. Fica atento aí se aqueles que estão ocupando a posição de liderança, eles estão ocupando da maneira correta. Porque se eles não tiverem, vocês, brequem. Não deixem eles irem adiante. Porque isso vai trazer muito prejuízo para as suas vidas e para a vida de toda a igreja e para a obra de Deus como um todo. Então, voltando aqui, Pedro, ele coloca essa primeira função. Pastores, vocês têm que liderar a igreja, essa é a missão de vocês. Agora um outro detalhe interessante, que ele vai dizer no verso 1, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês. Ele vai dizer no verso 2, ele vai dizer, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, o rebanho de Deus aos seus cuidados. E é muito interessante que se a gente voltar para o capítulo 1 de Pedro, quando ele escreveu a carta,
no verso 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, da Bitínia. Ele está escrevendo para uma região que hoje seria mais ou menos ali na Turquia, e ele está escrevendo para várias igrejas que estão naquela região. Então essa carta ela ia circular entre essas igrejas, mas para todas as igrejas que ele tem em mente, Pedro pressupõe algumas coisas. Primeiro, há um rebanho, há um grupo de irmãos vivendo juntos, e existem pastores cuidando desses rebanhos. Há uma liderança sobre esses rebanhos. O que é que eu quero que a gente perceba aqui? Primeiro, vida cristã não é uma vida solitária. Não é um caminho de um homem só. Vida cristã não é para ser vivida em isolamento. Vida cristã exige de nós união, comunhão, estarmos juntos com outras pessoas, compartilhando com essas outras pessoas. Haverá um rebanho, haverá uma liderança também sobre essa igreja. Tanto no Ponto, na Bitínia, onde quer que Pedro, essa carta de Pedro fosse chegar, Pedro está pensando a mesma coisa. Tem um rebanho, vocês devem viver em comunidade. E tem também uma liderança que deve cuidar desse rebanho. E esse rebanho deve estar atento também, para saber se essa liderança está agindo de maneira adequada. Mas ele espera, em tudo que ele escreve aqui, que haja uma comunidade, comunhão. Em outras palavras, essa ideia que hoje em dia algumas pessoas têm levantado, né? Eu vou ser crente sozinho, né? Eu vou ser crente sozinho lá na minha casa, né? Eu sou a igreja, né? Eu sozinho sou a igreja. Já falei isso milhares de vezes, vou continuar repetindo milhares de vezes, né? A palavra igreja significa assembleia, significa comunidade. E não existe, significa reunião. E não existe reunião de uma pessoa só. Nenhum de nós aqui sai de casa, por exemplo, e diz assim: hoje eu tenho uma reunião marcada 9 horas comigo mesmo, né? Estou atrasado para a minha reunião comigo mesmo. Né? Não existe isso. Tá? Igreja é essa reunião e ela exige de nós, então, que a gente esteja juntos, que a gente invista, abra a nossa vida para outras pessoas entrarem e a gente invista no relacionamento com outras pessoas, para sermos instrumentos na vida uns dos outros. Mas voltando aqui, como é que essa missão ela é cumprida? Essa missão de liderar a igreja, como ela deve ser cumprida, tá? Pedro falou aqui, né? Pastorear, cuidar. Mas existem outros textos que talvez ampliem melhor qual é a ênfase do ministério pastoral, da liderança da igreja. Um desses textos é Atos capítulo 6, versos 2 e 3, tá? Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês. Atos, capítulo 6, versos 2 e 3. Olha o que o texto diz para nós. Por isso, os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos, a igreja, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Deixa eu só relembrar vocês do que está acontecendo aqui. Havia um problema na igreja, algumas viúvas estavam deixando de receber a ajuda, e outras estavam recebendo essa ajuda tranquilamente. Por quê? Porque as viúvas que estavam recebendo eram as de Jerusalém, eram as de casa, né? E as que não estavam recebendo, também eram irmãs em Cristo, crente em Cristo Jesus, mas eram irmãs que tinham vindo de fora de Jerusalém, eram estrangeiras. Então havia aqui um problema de priorizar, né, algumas pessoas e discriminar outras por não serem dali de Jerusalém. Então, vendo isso, os irmãos chegaram para os 12, Pedro inclusive, e eles disseram: olha, a gente está com esse problema aqui, e agora? Como é que a gente resolve? Vocês precisam ajudar aí. E o que foi que Pedro disse? Né, junto com os 12, ele disse assim: irmãos, nós temos uma prioridade no nosso ministério. Não é isso que ele falou? Verso 2. Ele diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciemos, né? Não é certo negligenciarmos o ministério, o serviço da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Então eles estão dizendo: olha, tem uma prioridade, e nós servimos por meio dessa prioridade. Qual é a prioridade? A palavra. Nós servimos por meio da palavra. Se a gente agora deixar isso de lado
para ir cuidar de cada detalhe do que acontece agora, de cada problema que surge agora na igreja aqui, nós vamos negligenciar o centro do nosso chamado, que é servir por meio da palavra. Então, para a gente não negligenciar isso, colocando um monte de outros fardos sobre nós, o que a gente vai fazer? Ele diz, no verso 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. É aqui que surge a figura dos diáconos. Então nós vamos levantar outros irmãos que vão agora ficar responsáveis por cuidar de outras áreas da igreja que vão surgir, para que nós possamos continuar nos dedicando àquilo que é principal, a oração e a palavra. O cuidado, a liderança da igreja por meio da oração e por meio da palavra. Esse é o centro aqui do ministério pastoral, digamos assim. Não é que os pastores não podem fazer outras coisas, mas a questão é que eles não podem se sobrecarregar com outras coisas que outros irmãos podem fazer, a ponto de eles começarem a negligenciar a própria palavra. De agora eles não poderem mais cuidar da igreja como eles deveriam, não poderiam mais se dedicar a conhecer mais a palavra, a ensinar isso com qualidade aos irmãos, a aconselhar os irmãos e direcionar esses irmãos, porque eles estão sobrecarregados com outros detalhes, que qualquer outro irmão poderia resolver, poderia ficar responsável por aquilo. Então, é assim que eles cumprem a sua missão de liderar, por meio da palavra, por meio da oração. Eu vou já falar mais alguns detalhes. Hebreus capítulo 13 também vai falar algo para nós, verso 17. Hebreus lá no finalzinho, antes de Pedro e de Tiago. Hebreus capítulo 13, verso 17. Olha o que ele diz aqui. Falando para a igreja, obedeçam aos seus líderes, aos seus guias, a palavra é essa, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Daqui a pouco eu vou entrar em alguns detalhes aqui, mas o que eu quero enfatizar nesse momento, primeiro momento, 2 coisas. Primeira, ele fala aqui, obedeçam aos seus líderes, aos guias. E eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, eu vou só repetir para os irmãos lembrarem, tá? Nenhuma obediência às lideranças, ela é absoluta. A obediência aos líderes, aos pastores, ela é mediada pela palavra de Deus. Então, eu sou pastor da igreja. E se eu chegar para você e dizer assim, irmão, eu acho que você tem que pintar a sua casa de rosa pink. Pinte lá, você tem que me obedecer? Onde é que a palavra de Deus ensina que os pastores agora têm que dizer qual é a cor da casa dos irmãos? Em lugar nenhum. Agora, se eu chegar para você e eu disser assim, irmão, olha o que a palavra diz sobre o seu pecado. Você deveria abandonar esse pecado. Porque olha aqui o que a Bíblia diz. Aí você deveria obedecer. Por quê? Simplesmente porque sou eu que estou falando? Não. Porque o que eu estou falando está amparado na palavra de Deus. Então, toda a autoridade dentro da igreja deve estar fundamentada na palavra de Deus, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que, olha a responsabilidade aqui que é colocada sobre os pastores. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. A liderança da igreja, ela um dia vai prestar contas sobre o trabalho que ela desempenhou, sobre o tipo de liderança que ela exerceu. Vai prestar contas a quem? Ao Senhor, diante do próprio Deus. Então, a responsabilidade aqui, o modo como nós lideramos a igreja, é cuidando da saúde espiritual da igreja, porque nós vamos prestar contas sobre esse rebanho diante do Senhor. Então, pastores, eles são chamados para orar não apenas por si mesmo, pedindo direcionamento para suas próprias vidas, pedindo a sabedoria do Senhor, mas orar pelo povo que está sob seus cuidados, orar pelo rebanho, orar para que Deus ele supra as necessidades, ele cuide de cada um, orar por conversões, para que Deus continue salvando pessoas, trazendo pessoas das trevas para a luz. Então, pastores são chamados a liderar através da oração também, orar para que Deus supra as necessidades do povo. Mas pastores são chamados também a liderar por meio da palavra. Eles são chamados a estudar a palavra, se dedicarem realmente a serem mestres na palavra, a fim de que eles encontrem na palavra como é que Deus quer que as coisas sejam feitas,
qual a vontade de Deus, qual o direcionamento de Deus, mas também estudar para ensinar, para passar para a igreja, para passar para o rebanho. E a gente faz isso através dos cultos públicos, como esse que a gente está hoje aqui, mas a gente faz isso também através dos aconselhamentos no privado, quando irmãos estão passando por algum tipo de dificuldade, luta, e eles chamam os pastores para estarem ali com eles, através de visitas, também estão precisando de ali um tempo com uma liderança, e eles chamam os pastores para estarem com eles, né? Tiago vai dizer isso. Se alguém está enfermo, mande chamar os presbíteros da igreja, mande chamar os pastores. O pastor só não vai se ele não puder realmente de jeito nenhum, ou se ele não souber, né? Se você não mandou chamar, não tem como o pastor ir lá. Eles devem treinar por meio da palavra os irmãos. Efésios vai dizer isso, que a obra, né, nós lideramos a igreja capacitando os santos para realizarem a obra do ministério. Então nós somos chamados a treinar o povo de Deus também por meio do ensino. Somos chamados, como eu já falei, a estarmos disponíveis para ajudar os irmãos nas suas necessidades de alguma forma. Eu até citei para vocês agora aqui o caso de Tiago, né, que manda chamar os presbíteros. Eu já estive com irmãos aqui ao meio-dia. Irmão, uma vez estava precisando de um aconselhamento. Tá certo, o horário que a gente tem é esse. Vamos agora, só comer alguma coisa aqui, engolir, vamos, né, conversar. Eu já estive à meia-noite. Eu já estive às 3h, né? Por quê? Porque é parte do nosso chamado. Estarmos disponíveis para ajudar os irmãos nas suas necessidades. Somos chamados também, irmãos, a liderar lutando para sermos exemplos para o rebanho, modelos para o rebanho. Somos chamados a termos um cuidado com a nossa própria vida espiritual, com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Porque uma das características que é exigido de alguém que quer ser pastor na igreja é a sua vida dentro da sua casa. É que ele cuide da sua casa, que ele lidere a sua casa. E se ele não lidera a sua própria casa, como é que ele vai liderar a igreja do Senhor? É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 3. Então tudo isso é exigido de nós, na maneira de como nós vamos liderar a igreja do Senhor. Agora nós temos que ter também muito cuidado, não só com a nossa postura pública, mas nós temos que ter cuidado também com as nossas motivações. Qualquer um que vai liderar em qualquer área, especialmente aqueles que vão ser pastores, mas aqueles que vão liderar às vezes um ministério de casais, de jovens, às vezes aqueles que vão liderar a sua própria casa, tem que ter cuidado com as motivações do seu coração. E Pedro, ele vai apresentar para nós aqui algumas motivações. Dá uma olhadinha comigo. A primeira motivação que ele dá aí no finalzinho do verso 2, né? Ele diz assim: não façam isso, olhem por ele, pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Nós não devemos liderar o povo de Deus, nós não devemos fazer isso por mera obrigação, é um fardo, é um dever. Eu sou pastor, então é isso que eu tenho que fazer. Obrigação. Eu sou líder desse ministério, então é isso que eu tenho que fazer. Então a gente trabalha com fardo sobre as nossas costas, como se fosse uma mera obrigação. Essa não deve ser a nossa motivação. O medo não deve ser a nossa motivação. Eu tenho que fazer isso porque senão o Senhor vai pesar a mão nas minhas costas. E você vai fazendo as coisas somente por medo das consequências. Não deve ser assim. Existem momentos difíceis, irmãos, no ministério, na liderança, que todo mundo que vai liderar em alguma área vai experimentar alguns desses tipos, desses momentos difíceis, né? Existem muitas responsabilidades que muitas vezes vão ser colocadas sobre nós, cobranças, às vezes má compreensões. A gente está buscando às vezes o melhor, está buscando o melhor caminho, mas às vezes algumas pessoas não sabem da história toda, né? Não sabem do contexto todo, e elas às vezes vão tirar dali pressupostos, ideias que não são reais, então vão interpretar mal. Às vezes vão haver injustiças mesmo. Infelizmente, quantas pessoas estão no ministério e às vezes vão sofrer injustiças? Pessoas estão fazendo a coisa certa e elas vão sofrer por estarem fazendo a coisa certa. Tem um pastor amigo meu, que os irmãos conhecem aqui,
que ele basicamente foi expulso da igreja que ele pastoreava. Por quê? Porque tinham pessoas vivendo lá em pecado, e ele então buscou corrigir aquelas pessoas. Em amor, exortar e tal. As pessoas não queriam mudar aquela vida de pecado, abandonar os seus pecados. Então ele buscou o caminho da disciplina eclesiástica. Mas como essas pessoas, elas eram parentes de outras pessoas que influenciavam a igreja, que estavam na liderança da igreja também, então para encobrir aqueles pecados, essas pessoas simplesmente removeram esse pastor da liderança. Nós não queremos mais você aqui liderando essa igreja. Então, existem momentos realmente difíceis, mas Deus não quer. E lembra lá do que Hebreus falou, né? Olha, irmãos, se o pastor ele está cuidando do rebanho, somente gemendo, somente triste, somente sofrendo, ele diz, isso não vai ser bom para vocês. Porque o Senhor espera de nós alegria. Servir, liderar a igreja com alegria. Pedro vai dizer, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus quer que nós estejamos fazendo isso de maneira espontânea, alegre, porque nós temos prazer no Senhor. Encontramos nosso prazer em servir ao povo de Deus. Estamos empolgados com Cristo, com o reino de Cristo, e a gente quer ver o povo avançar, o reino avançar, as pessoas crescerem, amadurecerem, mudarem de vida. Essa deve ser a motivação daqueles que estão na liderança. A segunda que ele vai falar aqui para nós é no verso, ainda no finalzinho do verso 2. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não façam isso por ganância. Nós não devemos liderar a igreja, nós não devemos fazer isso pensando apenas no que a gente pode ganhar, pensando apenas em lucro financeiro, pensando apenas em vantagens que nós podemos ter. Pastores não podem fazer isso, não podem. O ministério não é uma profissão, o ministério é uma vocação, é um chamado. No momento em que a gente começa a tratar o ministério como uma mera profissão, e a gente começa a pensar apenas nos lucros, nos benefícios que a empresa pode nos fornecer, a gente já está aqui distorcendo o nosso chamado. A gente já está começando a liderar um ministério sem honra, porque a gente perdeu de vista o chamado. O chamado. Não pode haver isso no nosso meio, irmãos. Não pode. Não somos profissionais. Não somos profissionais. Sabe? Às vezes eu entendo uma tentação que alguns pastores podem sofrer no momento de liderar a igreja. Quando eles começam a sofrer, por exemplo, conflitos financeiros, dificuldades financeiras. Ou quando eles começam a olhar e não ter uma perspectiva. No sentido de que pastores também têm filhos, pastores também têm esposas, pastores também têm família, eles têm responsabilidades, eles têm contas. Então, infelizmente, muitas vezes, todo mundo pode melhorar de vida, né? Todo mundo pode trabalhar, pode se capacitar, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, por quê? Para eu seguir essa carreira e eu ocupar aquela posição na minha carreira, e aí eu vou poder dar mais conforto para minha família, esses planos aqui, eu posso botar meu filho naquela escola, naquela outra. Sabe quem não pode mudar de vida? Pastores, missionários, esses não podem mudar de vida. Por quê? Não, porque se a igreja ela tem uma boa condição financeira, por exemplo, e a igreja pensa, vou melhorar aqui o salário do pastor. E pronto, aí já começa. Esse pastor aí está roubando a igreja, né? Como assim o pastor vai ganhar isso daí? Você lá no seu emprego pode ganhar, né? O pastor... os irmãos sabem, né? Há pouco tempo atrás eu terminei, por exemplo, o meu mestrado, certo? Eu fosse professor de uma escola pública e eu fizesse um mestrado, aí o meu salário ele já ia ser reajustado, porque agora eu tenho mestrado, né? Na igreja isso não acontece. Eu posso ter doutorado, o meu salário não vai mudar por causa disso, né? Então, assim, eu entendo que às vezes pastores podem olhar e dizer assim, poxa, será que eu nunca vou conseguir pagar um plano de saúde para minha família? Eu nunca vou conseguir mandar os meus filhos para estudar em escolas melhores e terem melhores oportunidades? Todos os irmãos podem ter, eu não posso ter. E aí isso começar a mover o coração de alguém para ganância, para pensar mais em lucros, para pensar mais no que eles podem obter ou não. Irmãos, nós não podemos, nós como ministros não podemos começar a tratar o ministério de maneira profissional, olhando apenas para lucros. É claro, a igreja ela tem que ter sensibilidade e cuidar daqueles que estão liderando da maneira correta.
Mas nós, como ministros, mesmo que a gente esteja passando por momentos de dificuldades, não podemos olhar somente para o lucro, somente para o dinheiro, somente para o que a gente pode receber ou não. A gente não pode tratar o ministério pegando a melhor oferta. Sabe, eu já vi pastores, infelizmente, lidando assim, não, estou pastoreando aquela igreja ali, é difícil, uma igreja pequena, mas eu estou esperando a hora de eu ser chamado por uma igreja maior, para esse, aquilo, outro. Irmãos, não é emprego, não. Se eu estou aqui nesse emprego aqui, aí eu estou ganhando pouco aqui, mas eu estou mandando meu currículo para ali, né? Porque na hora que me chamarem ali, me contratarem ali, eu vou melhorar. Sabe, pastores, eles podem mudar de igreja. Estão pastoreando num lugar, eles podem sair para pastorear em outro lugar, mas a motivação não pode ser dinheiro. Não pode ser o que eu vou ganhar. Não pode ser. Eu já disse para alguns irmãos, sabe quando é que eu vou sair daqui da igreja? Ou no dia que os irmãos não me quiserem mais, que os irmãos olharem assim e dizem, não, pastor aí já passou o tempo dele, né? Queremos mais ele não. Pronto, aí eu vou fazer o quê, né? Eu vou sair. Ou se chegar um momento que eu entendo assim, rapaz, eu estou atrapalhando a obra. Tem mais nada que eu consiga fazer para a obra avançar. Talvez Deus esteja me chamando realmente para desenvolver o ministério em outro lugar. Tirando essas opções, terceira é só se eu morrer, né? Também, terceira opção. Mas minha oração, que o Senhor conserve meu coração, entendendo isso. Eu estou aqui enquanto Deus me quiser aqui. Porque eu estou aqui por um chamado. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. E não pensando apenas no que eu posso ganhar ou não. Tá? Uma outra coisa aqui que Pedro vai colocar é aí no verso 3, né? Ele diz assim, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho, tá? Exemplos para o rebanho. Então, nota esse detalhe aqui, não como dominadores, né? A minha tradução traduz assim, a ideia que está por trás de alguém que quer agir agora como um dominador, como um... Como é que eu poderia colocar isso para os irmãos? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas muito provavelmente o que está por trás é o orgulho. Às vezes há um desejo por poder, por estar numa posição mais elevada e que agora você manda em tudo, você controla tudo. Então, nós não podemos liderar a igreja movidos por esse tipo de coisa, por orgulho. Não. Nós não somos o dono da igreja. Isso tem que ficar claro para nós. Os pastores não são os donos da igreja. Tá? Então, hoje está muito na moda, né? A igreja do pastor fulano de tal. Aí quando você chega na igreja, tem logo a foto do pastor assim na entrada da igreja. Né? A foto do pastor, geralmente, às vezes com a esposa dele, né? Pronto, irmãos, nunca tenham essa ideia. Nunca venham conversar comigo assim, pastor, estou pensando em botar uma foto do senhor com a Aline lá na frente da igreja. Não faça isso. Porque eu não sou o dono da igreja, né? O dono da igreja é Jesus. Jesus. É muito interessante aqui, no verso 4, ele vai falar assim, olha, quando se manifestar o supremo pastor, aqui é a palavrinha lá, é o pastor principal, ou o pastor que está acima dos outros, o pastor líder, sabe? Esse supremo pastor é Jesus. A igreja é dele. Eu e outros pastores, colegas de ministério, nós somos o quê? Pastores auxiliares de Jesus. Ele é o pastor principal. A gente presta contas a ele. A gente faz do jeito dele. Nós não somos o dono da igreja. E essa expressão aqui, traduzida por dominadores, ela é uma expressão que ela vem da palavra Senhor, Kyrios. É como se ele fosse o Senhor da igreja, o dono da igreja. Como se ele fosse aquele que mandasse em tudo. Ele está dizendo, não, nós não podemos ter lideranças abusivas. Abusivas. Como é o perfil de pastores, por exemplo, que se sentem os donos da igreja? Geralmente, eles têm uma tendência de querer mandar na vida dos irmãos, em todas as áreas, dominar todas as áreas da vida dos irmãos. Eles têm uma tendência de achar, por exemplo, que tudo na igreja pertence a eles. Então, se eu sair daqui, eu levo tudo, porque tudo é meu. Entendeu? Aí, no dia que eu quiser, eu posso pegar aqui essa caixa de som e sair e vender bem ali, apurar um dinheiro e eu vou gastar esse dinheiro com o que eu quiser, porque tudo é meu. Não. Tudo aqui é da igreja. Eu não tenho nada aqui. Tudo é da igreja.
Ok? Tudo está no nome da igreja, inclusive, né? CNPJ da igreja. Então, pastores que são dominadores, eles não podem ser questionados. Você não pode perguntar nada para eles que seja contra ali a vontade deles. Eles nunca erram e só acertam. Eles nunca pedem perdão, nunca pedem desculpas. Já conheci pastor. Um dia eu disse isso para um pastor. Eu disse, pastor, eu nunca vi o senhor pedindo perdão para ninguém. Mesmo quando ficou claro que ele estava errado, ele nunca foi capaz de pedir perdão para ninguém. Ele simplesmente passava por cima, dava um presente ou fazia alguma coisa assim. Eu já tive que pedir perdão para alguns irmãos aqui da igreja. Por quê? Porque pastores erram. Porque a gente erra. Pastores geralmente não prestam contas a ninguém, pastores desse tipo. Eles são os donos. Vai prestar conta para quem? Né? Eles são os ungidos. Não toque. Né? Não toque no ungido. Esse tipo de pastores são autoritários, irmãos. Eles acham que liderar a igreja é só dar ordens. É só mandar, só dar ordens e mais ordens. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu soube de um pastor que você não podia ler um livro se primeiro você não pedisse para ele autorização para ler esse livro. Se ele não tivesse lido esse livro ainda, ele ia primeiro ler esse livro para depois autorizar se você ia poder ler esse livro ou não. Isso é absurdo. Se ele não tivesse tempo para ler esse livro, você ia ter que esperar até a boa vontade dele, até ele encontrar tempo. Outro exemplo para vocês. Um pastor que ele pediu para alguém fazer algo. Se aquela pessoa não podia fazer aquele algo, ele simplesmente ficava meio sem falar com aquela pessoa. Mas a pessoa não podia. A pessoa servia em tudo, ajudando em tudo. Mas no dia que a pessoa não podia, pronto, aí ele... Porque ela tinha que estar sempre disponível, totalmente disponível, a todos os momentos, para as vontades dele. Pastores que se você chega para ele perguntar alguma coisa, pastor, mas não está errado isso daí não. Pastor, mas não era melhor a gente fazer de outra forma não? Eles vão olhar para você e vão dizer assim, que é isso? Você está querendo tocar no ungido? Né? Que é isso? Você é um rebelde. Isso é rebeldia. Isso é absurdo, irmãos. Mas é algo comum. Eu ouvi de alguém uma vez dizendo, de um determinado pastor, que chegava no ambiente de trabalho da pessoa e gritava com a pessoa. Isso é absurdo. Nós somos chamados a liderar aqui como servos. Como servos, porque o nosso Senhor, o nosso grande modelo, Jesus, o supremo pastor, ele foi aquele que lavou os pés dos seus discípulos, daqueles que ele liderava. Ele serviu por meio do exemplo. Ele era aquele que estava fazendo antes de cobrar, que estava mostrando como era antes de exigir. Antes de dizer que nós temos que estar dispostos a morrer por causa dele, ele é aquele que foi para a cruz e morreu no nosso lugar. Nós lideramos por meio do exemplo, lideramos como servos. E as pessoas devem olhar para aqueles líderes, não só pastores, líderes de qualquer ministério da igreja. Dentro da sua casa, você é pai, você é mãe, os seus filhos devem olhar para você e ver a sua liderança como pessoas que estão buscando se aproximar de Jesus, ser mais parecidos com Jesus, andar com Jesus, amar com Jesus, a fim de que por meio desse exemplo a gente possa inspirar os outros a quererem a mesma coisa, a buscarem a mesma coisa. E aí, por fim, aqui eu falei do modelo, eu falei da missão, mas é também uma recompensa. Uma recompensa para aqueles que realmente estão buscando liderar de uma maneira que agrada ao Senhor. Olha no verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. É isso que está reservado para nós. É lá no final. A imperecível coroa de glória. Muito provavelmente, Pedro está fazendo uma comparação aqui com uma outra coroa, muito conhecida nos seus dias. Coroa aqui não é mulher velha não, viu? Coroa mesmo, tipo, está na cabeça. Mas algo assim muito conhecido nos seus dias. Só que era uma coroa que perecia, se desgastava, acabava. Qual era essa coroa? A coroa de louros, certo? A coroa feita com alguns plantas, né? Tipo de planta,
fazia. E essa coroa ela era dada para aqueles que tinham uma vitória, né, nos esportes, por exemplo. Tá? Vitórias militares, às vezes, também. Então, qual é a ideia aqui? Ele está dizendo que, ao contrário dessa coroa, que você se esforça, luta, trabalha, e aí você ganhou a glória, o pódio lá, essa coroa que vem na sua cabeça, mas que ela vai se desgastar, que ela vai se acabar, que ela vai passar. Ele está dizendo, nós temos prometido para nós uma coroa imperecível, que nunca vai acabar. Uma honra imperecível, que nunca vai acabar, que é a glória, a coroa da glória, que é a coroa que é a própria glória que o Senhor tem reservada para nós. Há uma beleza, há um bem supremo, há uma alegria plena e completa, há maravilhas que estão guardadas e reservadas para aqueles que estão andando com o Senhor, que estão buscando o Senhor, em especial para aqueles que estão buscando servir ao povo de Deus, cuidar desse povo, conduzir esse povo na direção dessa grande recompensa, sobre a qual Pedro ele já falou várias vezes ao longo da sua carta. A glória, a coroa de glória que nos aguarda. Deixa eu dizer uma coisa, se você vive aqui buscando qualquer recompensa para cá, para essa vida aqui, você vai perder tudo. O que você quer? Você quer dinheiro? Você quer poder? Você quer beleza? Tudo isso vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Não há dinheiro que te acompanhe no teu caixão. Não há beleza que dure para sempre, que não vai se desgastar com o tempo. Não há poder que você vai exercer, mais poderoso que você possa ser. Há um prazo de validade para a tua vida. Então, se você só vive pelas coisas aqui, tudo vai acabar e vai ser arrancado das suas mãos. Vai esvair por entre os seus dedos. Pedro nos chama aqui a olhar por algo que nunca vai poder ser tirado de nós. Tudo pode ser tirado de nós aqui. O choro, a dor, o sofrimento pode ser marcas da nossa vida aqui. Mas nós temos uma certeza se nós estamos em Cristo. Há algo que não pode ser tirado de nós. A glória que está vindo. O dia em que o Senhor virá. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai aliviar toda dor. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. O nosso coração vai ser cheio de alegria. O nosso coração vai desfrutar de tudo que Ele tem preparado para nós por toda a eternidade. Isso jamais vai acabar. Jamais vai perecer. Aqui nós podemos ser tentados a não cumprir esse chamado, a negligenciarmos o nosso chamado, às vezes por medo, às vezes por frustrações, mas nós temos que olhar para a glória, para aquilo que nunca vai ser tirado de nós, para aquilo que ninguém pode tomar. Eu não lembro quem foi um dos cristãos da história da igreja, do passado, que ele foi preso. E ele disse assim, olha, você vai ser exilado, você vai ser mandado para um lugar. Ele disse, olha, o mundo inteiro é a minha pátria. Você não consegue me exilar para lugar nenhum. Você não consegue tirar a minha casa de mim. Por quê? Porque o mundo todo é a minha casa. Porque eu sou aquele que vai viver com o Senhor para sempre na nova criação. Eu estou com Ele. Quem é que vai poder me tirar dele? Quem é que vai poder me tirar das coisas que Ele tem preparado para mim? Nada. Você pode me prejudicar temporariamente aqui. Mas o Senhor está vindo e Ele vai trazer aquilo que ninguém pode arrancar de mim. E só um último detalhe sobre essa recompensa, irmãos. É que essa recompensa ela não é egoísta. Quando eu busco a glória, eu não estou buscando algo apenas para mim mesmo. Aqueles que lideram com os olhos na glória, eles estão querendo levar aqueles que lideram para a mesma glória, para receber a mesma recompensa. Essa vai ser a nossa alegria. Ver outros irmãos com a gente, que caminharam com a gente, chegando no mesmo lugar com a gente e desfrutando da mesma glória prometida para a gente. Aqui também, essa recompensa ela nos ensina humildade, no final das contas. Pedro está falando para líderes, Pedro está falando para pastores, mas no final ele está dizendo, todos nós somos rebanho. Os pastores também são rebanho do Supremo Pastor.
esperando a mesma coisa que todo rebanho espera, a glória que ele vai dar no final. Então, deixa eu dizer só duas coisas bem rápidas aqui para cada um dos irmãos. Primeiro, eu quero falar para aqueles que exercem algum papel de liderança. Primeiro, eu quero falar para aqueles que talvez aqui no nosso meio aspiram uma posição de liderança. Aqueles que são vocacionados, que estão se capacitando, se preparando para o ministério. Deixa eu dizer uma coisa. Lutem para serem exemplos para aqueles que vocês lideram ou irão liderar. Lutem em primeiro lugar, não para chamar a atenção dos homens, para que as pessoas vejam. Lutem em primeiro lugar para que Deus olhe para vocês e se agrade de vocês. Porque se Deus se agrada de você, você está pronto para ser um exemplo para outras pessoas. Entenda que a sua liderança tem que ser exercida por meio do exemplo. Entenda que a sua liderança não é para oprimir pessoas, não é simplesmente para mandar em pessoas, a sua liderança é para servir pessoas. Então olhe para as pessoas que você serve, perceba quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas lutas, tenha empatia com elas e busque ajudá-las nisso. É para isso que nós somos chamados. E mantenha os seus olhos fixos na glória. Não espere reconhecimento, não espere aplausos, não espere essas coisas. Isso vai frustrar você, isso vai cansar você, isso vai desanimar você. Olhe para aquele que é o supremo pastor e se preocupe em saber, ele se agrada de mim, ele se agrada de mim, porque se ele se agrada de mim, um dia eu estarei diante dele e eu vou ouvir da boca dele: vinde, servo bom e fiel, entra no descanso que eu preparei para você. E ali estará toda a recompensa que eu preciso. A glória, a glória. Uma palavra para a igreja como um todo é: busquem líderes assim, dessa maneira que eu acabei de descrever para vocês, que são falhos, são pecadores, estão no processo de se tornarem aquilo que o Senhor quer que eles sejam no final, mas que estão buscando o Senhor, que amam o Senhor, que buscam ser exemplos para o Senhor, que buscam servir a igreja do Senhor e liderar a igreja do Senhor como agrada ao Senhor. Busquem líderes assim. E se no caminho vocês encontrarem líderes abusivos, líderes que estão corrompendo o seu ministério, distorcendo o seu ministério, fujam dali. Fujam dali. Procure um ambiente saudável para viver a vida cristã em comunidade. Essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos. Vamos orar nesse momento.